Olá, irmãos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. Amém? Glória a Deus. Quero trazer uma mensagem de Deus para o seu coração nesse dia. Mas antes disso, se inscreva em nosso canal, deixa o like, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. A cura da mulher encurvada. Em Lucas, capítulo 13, a partir do versículo 10, está escrito: E ensinava no sábado, numa das sinagogas. E eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade. Havia já 18 anos, e andava curvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E vendo a Jesus, chamou-a a si, e disse-lhe: Mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar. Nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Respondeu-lhe, porém, o Senhor e disse: Hipócrita, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou jumento, e não o leva a beber? E não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa? E dizendo ele isto, todos os seus adversários ficaram envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que eram feitas por ele. Glória a Deus. Quero começar essa mensagem com uma pergunta: quem é Jesus Cristo? Jesus Cristo é o Logos de Deus, ou seja, a palavra, o verbo, o discurso, ou até mesmo a razão do próprio Deus. Quando vemos em Gênesis, capítulo 1, a partir do versículo 1, em hebraico, Bereshit bara Elohim, ou seja, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, porém o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Essa palavra, dita por Deus, que trazia à existência aquilo que não existia, como se já fosse, é a presença do Senhor Jesus Cristo na criação. Essa verdade
também é anunciada pelo apóstolo João, no seu Evangelho, no capítulo 1, a partir do versículo 1, quando ele diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. E ainda o apóstolo acrescenta no versículo 14, ainda do capítulo 1, quando ele diz que o Verbo, a palavra, se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós vemos a presença do Senhor Jesus Cristo no início, no princípio de tudo, desde sempre, e também agora no meio da história, quando essa palavra se faz carne e habita entre nós. Jesus Cristo também está presente no final dessa história, quando em Apocalipse, capítulo 19 e versículo 13, a palavra nos diz que o Senhor Jesus, ele está vestido com uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Aleluia! Glória a Deus! Nós sabemos, meus irmãos, que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico e o Novo em grego. Por isso nós vamos compreender por que o Senhor Jesus Cristo é chamado de Alfa e Ômega, sendo que a primeira letra do alfabeto grego é Alfa e a última Ômega. Então o Senhor Jesus, ele é o princípio e o fim, o início e o término de todas as coisas. O apóstolo Paulo, em Romanos capítulo 11, versículo 36, ele diz: porque dele e por ele e para ele são todas as coisas, glória pois a ele eternamente. Amém. O que Jesus Cristo ensinava? Jesus Cristo entrou na sinagoga naquele dia de sábado e ele ensinava a palavra de Deus. E quando o Senhor Jesus estava ensinando a palavra de Deus, ele estava, na verdade, falando dele mesmo, porque ele é a palavra viva do Pai, que desceu dos céus e habitou entre nós. Ele é o pão vivo que desceu do céu e alimenta as multidões, todo aquele que nele crê. Por que o Senhor Jesus veio a esta terra? A palavra nos traz essa revelação. Em 1 João capítulo 3 e versículo 8, na parte B do texto, está escrito que por isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Em Lucas capítulo 19, versículo 10, diz que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. E essa salvação, ela é conquistada
mediante o arrependimento e a fé. Quando o Senhor Jesus começou a anunciar o evangelho do reino, ele pregava dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Em Efésios capítulo 2, versículo 8 e 9, o apóstolo Paulo fala que pela graça somos salvos, mediante a fé. E isso não vem de nós, mas é dom de Deus, não vem das obras, para que ninguém se glorie. Então, meus amados, nós entramos no reino de Deus, pela porta que é o Senhor Jesus Cristo, mas essa porta tem uma chave, e essa chave que abre a porta e nos conduz ao outro lado chama-se arrependimento. Sem arrependimento de pecados não tem salvação. Mas quando um homem, uma mulher se arrepende dos seus pecados e entra por esta porta que é o Senhor Jesus Cristo, então ele é inserido no reino de Deus e se torna filho do próprio Deus novamente, sendo reconciliado com o Pai. E através dessa fé, ele vai se mantendo até aquele glorioso dia que o Senhor vem nos buscar. E assim nós vamos estar para sempre com o Senhor. É importante ressaltar que no reino de Deus tudo é conquistado pela fé. Quando Jesus curava alguém, ele dizia: vai em paz, a tua fé te salvou. Então, nós somos curados pela fé, nós somos salvos pela fé, somos abençoados pela fé. Aquela porta que esperamos se abrir vai ser aberta pela fé. Por isso, precisamos manter e cultivar uma fé viva e latente em nosso coração, porque pela fé nós vamos vencer. E esta fé em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. O segredo de esperar no Senhor. Essa mulher do texto que lemos estava há 18 anos com essa enfermidade, mas mesmo assim ela continuou acreditando, continuou esperando, continuou confiando em Deus que um dia a sua vitória, o seu milagre iria chegar. Ela continuou frequentando a sinagoga. Por isso nós precisamos continuar buscando a presença de Deus em toda e qualquer situação, crendo que o nosso milagre, que a nossa cura, que a nossa bênção também vai chegar. Muitas vezes não no nosso tempo, mas no tempo de Deus. Na hora certa, na hora exata, o Senhor vai entrar com provisão nas nossas vidas e o nome dele vai ser glorificado e exaltado através de cada um de nós. Foi isso mesmo que falou o salmista Davi no Salmos 40, quando ele disse: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me do lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos, e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao Senhor nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Glória a Deus.
O Senhor pretende colocar nos teus lábios também um novo cântico, um novo hino de vitória, trazendo um novo tempo para a sua vida, para a sua casa e para a sua família. Mas você precisa aprender a esperar no Senhor e a confiar nesse Deus. Porque a palavra também nos diz, em Isaías capítulo 64, na parte final do texto, que esse Deus, ele trabalha para aqueles que nele esperam. Se você espera em Deus, saiba que ele está trabalhando em teu favor. Então você pode descansar na presença desse Deus, descansar na sombra do Onipotente, porque ele está trabalhando em teu favor. Agora, quando o homem e a mulher não conseguem esperar nesse Deus e resolve fazer tudo do seu jeito, da sua forma, da sua maneira, então Deus descansa e quem trabalha é essa pessoa. E muitas vezes se cansa, se estressa, se incomoda, porque ela está trabalhando e Deus descansando e vendo até onde aquela pessoa vai chegar. Por isso é importante nós sabermos esperar em Deus, porque então Ele é que vai trabalhar em nosso favor e nos dar a vitória no tempo oportuno. Quanto tempo você está esperando? Eu não sei, mas Deus sabe. José esperou 13 anos para se tornar governador do Egito. Davi esperou 18 anos para se tornar rei em Israel. Abraão esperou 25 anos pelo filho da promessa, Isaque. Josué e Calebe esperaram 40 anos para que a promessa de Deus se cumprisse na vida deles. E depois então eles entraram em Canaã, na terra da promessa de Deus. Então o importante sabermos não é quanto tempo estamos esperando, mas é mantermos a fé viva e latente em nosso coração e sabendo que fiel é aquele que prometeu para cumprir as suas promessas na nossa vida. Por isso, meu irmão, minha irmã, fique firme, olha para o alto, olha para o céu, porque está chegando a tua bênção, está chegando o teu milagre, está chegando a tua cura no nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mulher encurvada, de certa maneira, ela está representando a humanidade caída. Pessoas que estão andando encurvadas pelo jugo e fardo do pecado. O problema daquela mulher era físico, mas a sua origem era espiritual. Quantas pessoas que estão vivendo um quadro de sofrimento, de enfermidades do seu corpo físico nos dias em que vivemos, mas que a origem é emocional, a origem é espiritual. Pessoas que estão precisando, como aquela mulher, de uma cura, mas também de uma libertação em suas vidas. Agora eu falo também que o contrário disso também é verdade. Pessoas que estão vivendo
um problema espiritual na sua vida, mas que a origem é física, a origem é material. Pessoas que na sua vida de fé não conseguem amadurecer, não conseguem crescer, porque estão apegadas às coisas desta terra, deste mundo, estão fazendo a sua própria vontade e não a vontade de Deus, e por isso estão encurvadas espiritualmente e não conseguem ter uma experiência sobrenatural com Deus, porque alimentam mais a carne do que o espírito. Olha só o que diz a palavra de Deus em 1 João, capítulo 2, a partir do versículo 15. Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Oh, glória a Deus! Aleluia! Diante dessa verdade, nós podemos então compreender por que existe no nosso meio muitos cristãos fracos, carnais, imaturos, meninos, incrédulos, mornos e aqueles que dormem, porque estão alimentando e buscando mais as coisas de baixo do que as coisas de cima. Estão alimentando mais a sua carne do que o seu espírito. E nós não podemos, de forma alguma, proceder dessa maneira. Porque a palavra do Senhor nos diz, em Colossenses, capítulo 3, a partir do versículo 1, portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que estão de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Nós precisamos buscar as coisas do alto, as coisas do céu, as coisas de cima, aonde Cristo, nosso Senhor e Salvador, está assentado em um alto e sublime trono à destra do Pai nas alturas. Os nossos pés ainda estão tocando a terra, mas a nossa cabeça, a nossa mente deve estar nas coisas do alto, nas coisas do céu, aonde está o nosso Deus. Quem deseja que você olhe para as coisas terrenas, meu irmão, minha irmã, quem deseja que você olhe para as coisas debaixo deste tempo presente que é efêmero e passageiro, senão o inimigo das nossas vidas? Mas a palavra de Deus nos diz, em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 19, que se nós esperarmos em Cristo somente nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens. Então eu te convido a levantar a cabeça nesse dia, a olhar para o alto, a olhar para o céu, porque o teu socorro, a tua resposta não vem de baixo, ela vem do alto, ela vem de cima.
Faça como fez o salmista, quando ele disse que elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Levanta a tua cabeça, olha para o alto, olha para o céu, porque é lá de cima que vem a cura divina para a tua vida. Nesse texto que lemos em Lucas capítulo 13, a partir do versículo 10, essa mulher, ela obteve na sua vida pelo menos 3 tipos de libertação. A primeira delas está no versículo 16, que diz assim: e não convinha soltar desta prisão, no dia de sábado, esta filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. Ela vem receber da parte do Senhor Jesus Cristo, primeiramente, uma libertação espiritual na sua vida. E quando ela recebe essa cura, essa libertação, ela começa a glorificar e exaltar o nome do Senhor nosso Deus. A segunda libertação foi uma libertação social. Está no versículo 12 e 13 do texto que lemos, que diz assim: e vendo-a Jesus, chamou-a a si e disse-lhe: mulher, estás livre da tua enfermidade. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou e glorificava a Deus. Lembrando os irmãos que na época de Jesus Cristo, as mulheres não eram contadas na sociedade. Quando essa mulher entrou na sinagoga, provavelmente ela sentou lá no último banco, porque ela tinha que ficar em silêncio. Ela não podia participar da liturgia que tinha ali na sinagoga, porque a mulher não podia falar em público. Provavelmente ela entra ali, fica sentada, quieta, vendo tudo que estava para acontecer naquela reunião. Mas Jesus estava ali falando, ensinando, e ele vem e quebra o protocolo e chama aquela mulher para a frente do público. Porque olha só, meus queridos, o que a palavra nos diz em 1 Coríntios, capítulo 14, versículos 34 e 35. As vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. E se querem aprender alguma coisa, interroguem em casa a seus próprios maridos, porque é vergonhoso que as mulheres falem na igreja. Então Jesus, ele chama aquela mulher para frente, porque ele viu que ela precisava de uma cura, de uma intervenção divina na sua vida. Ela vem para frente e Jesus começa a conversar com ela, como ele conversou também com a mulher samaritana.
E todos ali já ficaram espantados. E além dele chamar para frente e conversar com ela, ele também ora pela sua vida. E ela ali é curada. E depois que recebe a cura, ela começa a louvar e glorificar a Deus na frente de todas as pessoas que ali estavam na sinagoga. Então aqui ela recebe uma cura social em sua vida. Jesus vem resgatar a importância da mulher no contexto social, que estava se perdendo por conta do pecado e da cultura instalada no Oriente. E até nos dias de hoje também a mulher sofre muito em determinadas nações do mundo. Mas Jesus vem desde o início resgatando essa igualdade da mulher para com o homem diante da sociedade, diante de Deus, porque o Senhor criou homem e mulher à sua imagem e semelhança. E por último, nós temos aqui uma libertação religiosa. No capítulo 13 e versículo 14 de Lucas, a palavra diz: e tomando a palavra, o príncipe da sinagoga, indignado, porque Jesus curava no sábado, disse à multidão: 6 dias há em que é mister trabalhar, nestes, pois, vinde para serdes curados, e não no dia de sábado. Jesus fez o que ele fez para mostrar ali, diante daquela multidão, que o mais importante é a vida humana. E para confirmar esta verdade, irmãos, eu quero ler mais um texto com vocês. Em Mateus, capítulo 12, a partir do versículo 1, diz assim: naquele tempo passou Jesus pelas searas em um sábado, e os seus discípulos, tendo fome, começaram a colher espigas e a comer. E os fariseus, vendo isto, disseram-lhe: eis que os teus discípulos fazem o que não é lícito fazer num sábado. Ele, porém, lhes disse: não tendes lido o que fez Davi, quando teve fome? Ele e os que com ele estavam, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição, que não lhe era lícito comer, nem aos que com ele estavam, mas só aos sacerdotes? Ou não tendes lido na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo que está aqui quem é maior do que o templo. Mas, se vós soubesseis o que significa misericórdia quero e não sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem até do sábado é Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Para o Senhor Jesus Cristo, o mais importante é a nossa vida. Ele viu que ali estava uma pessoa necessitada de uma cura, de um milagre,
de uma salvação, e assim ele fez. Ele quebrou o protocolo, porque a vida daquela mulher, assim como a minha vida e a sua vida, é mais importante para o Senhor nosso Deus. E por esse motivo, Ele entra com a sua graça, Ele entra com o seu favor, Ele entra com o seu amor e misericórdia nas nossas vidas. E eu quero falar para você que você é alvo do amor de Deus, que você é alvo da graça de Deus, que você é alvo da misericórdia do Senhor neste dia. E falo mais, para concluir esta mensagem, que assim como o Senhor Jesus Cristo viu aquela mulher naquele dia dentro da sinagoga, chamou e orou por ela, hoje o Senhor também está te vendo, aí exatamente aonde você está. Ele está te chamando e através da minha vida, Ele vai orar por você neste momento. Senhor, nosso Deus e nosso Pai que está nos céus, coloco diante da Tua presença a vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que está conectada juntamente comigo, diante do trono da graça do Pai. Quero repreender todo o mal da sua vida e pedir, Senhor, a cura divina e a libertação da sua vida, assim como o Senhor curou a mulher encurvada, que o Senhor também cure essa pessoa nesse dia, cura de toda enfermidade física, emocional e espiritual, em nome de Jesus e para a glória de Deus Pai. Amém. Glória a Deus. Meu querido, se inscreva em nosso canal, deixa o like, curte o vídeo e compartilha com seus amigos. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Amém.